A paz de Cristo para você que está sendo alcançado por esse vídeo. Estamos começando mais um Dons a Serviço do Reino, mais um projeto do blog Encorajamento, da Juliana Mene. E hoje nós vamos falar sobre ministração de louvor. E para isso estamos recebendo aqui nosso queridíssimo e amadíssimo pastor Felipe Barbosa. Pastor, seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. Tá? E eu já quero passar a palavra para o senhor aí para você já começar a se apresentar para o pessoal. Olá, pessoal, graça e paz. Eu agradeço a oportunidade, a toda a organização do blog. Obrigado aí pela chance de estar junto com vocês. Bom, me chamo Felipe Barbosa, sou natural aqui do Rio de Janeiro, nascido e criado no bairro de Campo Grande, e sou casado há 9 anos com a Mari, minha esposa. Tenho uma filhinha, Helena, e vou ter um menino agora, para a graça de Deus, o Benjamin, nossa alegria. Pela misericórdia de Deus, eu lido com louvor e com música há bastante tempo. Comecei, acho que como a maioria dos jovens começam tocando algum instrumento na igreja, né? E aí a igreja vai precisando de outras coisas, porque sempre alguém fura, sempre alguém falta. Eu comecei na bateria de 7 para 8 anos de idade, quando eu começo a fazer aula de bateria e ingresso no Ministério de Louvor com 8 para 9 anos de idade, aproximadamente. De lá para cá, hoje tenho 32 anos, né? De lá para cá, eu nunca deixei de me envolver com esse ministério da igreja. É um ministério extremamente fundamental para toda a organização da igreja, a liturgia, e acredito, inclusive, para o avanço do reino de Deus. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Espero que um pouco da minha trajetória, um pouco da minha vivência possa abençoar alguém, possa tocar alguma vida, possa até mesmo ajudar pessoas que possam estar passando por algum desafio, alguma dificuldade. Espero que seja bênção para todos vocês. Glória a Deus. O nosso projeto que tem como intuito, né, despertar, às vezes, um dom que a pessoa talvez não saiba que tem, né? Porque eu creio que Deus, ele outorgou dons a nós, nos capacitou disso. A igreja é formada de pessoas que têm dons para exercer em ministério. E o nosso propósito é esse. Pastor Felipe, eu queria que o senhor, em poucas palavras, resumisse quem é o pastor Felipe aí para as pessoas, né? O senhor já se apresentou, e aí resumir quem é o pastor Felipe. O pastor Felipe é um servo de Deus apaixonado por Jesus e pela sua igreja. Graças a Deus, eu tenho orgulho de dizer que eu sirvo uma igreja local. Eu sirvo hoje na Amo Church, onde eu sou pastor auxiliar e também líder do Ministério de Louvor. Eu sou uma pessoa extremamente envolvida, dedicada e apaixonada por aquilo que é a igreja local, em todos os aspectos, não somente no Ministério de Louvor, mas em todos os aspectos. Acredito muito no papel fundamental que a igreja tem para a sociedade. E o Ministério de Louvor, ao qual eu faço parte, acredito que é uma engrenagem estratégica, uma engrenagem que ela pode ampliar de forma exponencial aquilo que a igreja local vive. E é nisso que eu me envolvo, é nisso que eu acredito, é nisso que eu dedico a minha vida há mais de 25 anos. E graças a Deus eu sou uma pessoa hoje assim ministerialmente muito bem realizada, assim, né? Já estive em outros projetos, já alguns anos atrás, projeto de bandas, projeto de grupos, de festivais, enfim. Mas hoje eu me enxergo muito bem localizado, servindo a igreja local. Acredito, incentivo pessoas, inclusive, a fazerem o mesmo, né? Acredito sim que Deus chamou alguns para abençoar, para viajar, para sair, mas eu acredito que Deus também chamou muitos para permanecer, para ficar, para edificar o lugar que as fazem crescer. E é nisso que eu me envolvo, é isso que eu sou, essa é a minha identidade. Legal, glória a Deus. Glória a Deus. O irmão já deu um pequeno spoiler, né? Há 25 anos, né, servindo ao Senhor. E aí a gente queria saber como é que foi o seu encontro com Deus, né? E como é que o senhor resumiria a caminhada desde a conversão até os dias de hoje? Meus pais se convertem
de 1994 para 1995, aproximadamente, e Jesus, ele salva a vida do meu pai através da minha mãe. Minha mãe vai primeiro, depois, na data do aniversário do meu pai, ela faz um culto de ação de graças em que meu pai é alcançado por Jesus Cristo. Meu pai é liberto de uma vida totalmente contrária da qual ele vive hoje, não preciso entrar em detalhes, mas uma vida totalmente contrária da que ele vive hoje. Jesus libertou, salvou a minha família, alcançou, mudou a história da minha família, e eu tinha somente 5 anos de idade. Desde então eu venho caminhando, desde então eu venho me envolvendo, e eu me lembro muito bem que aí por volta dos 9 anos de idade, eu começo a criar um pouco mais de consciência cristã, um pouco mais de consciência daquilo que estava acontecendo à minha volta. As pessoas acham que não, mas as crianças, elas estão observando e absorvendo tudo. Então, por mais que eu estivesse ali quieto, vendo, eu estava atento a tudo que estava ao meu redor. E aí, com 8 para 9 anos, eu entrego minha vida para Jesus numa salinha, confesso Jesus Cristo como meu único, suficiente Salvador, que é preciso, não é porque uma criança ela está na igreja que ela simplesmente vai vivendo e não. Ela precisa, de fato, reconhecer e confessar Jesus Cristo como seu Salvador. A partir do momento que eu começo a criar um pouco mais de consciência, começa ali a minha caminhada cristã, me batizo aos 12 anos de idade, e aí começo a me envolver na vida da igreja, né? Em tudo aquilo que ela oferecia, cultos familiares, células, encontros, retiros, grupos de jovens, grupos de adolescentes, iniciativas de evangelismo. Eu lembro que eu, desde muito novo, né, meu pai diácono, assim que se converteu, já se envolveu com a liderança da igreja e foi avançando, se desenvolvendo. Eu sempre gostei muito de estar com os mais velhos. Sempre me ajudou. Eu não digo que é uma regra, mas sempre me ajudou, né? Quando os mais velhos iam para o monte, 11 horas da noite, eu queria estar. Quando iam fazer ar livre na rodoviária de Campo Grande, eu queria estar. Quando ia fazer sopão, eu queria estar. Então, eu sempre me envolvi desde muito novo, não esperei amadurecer, do ponto de vista da idade, para me envolver, mas eu sempre me envolvi em todas as áreas da igreja que eu tinha oportunidade. E isso é um pouco do que eu acredito também. Legal. Assim, você diz então que desde sempre, desde o momento que você recebeu Jesus, que a sua família, né, foi alcançada por Jesus, a vida com Cristo foi já inteirada nas coisas de Deus, né? Nas coisas de uma igreja local, no contexto de serviço, no contexto de estar em atividades que remetem a isso, né? Exatamente, porque estar com a igreja local, vivendo a vida dela, acaba influenciando você a ter um caráter, a ter uma vida, e isso caminha lado a lado. Não é uma coisa que você tem como fazer depois ou correr atrás de um prejuízo. Não. Você, para participar de um ministério de louvor, por exemplo, que é um pouco do que a gente vai falar, inevitavelmente o seu líder vai querer saber como está a sua vida espiritual, vai querer saber como está a sua vida devocional, vai querer saber se você, de fato, longe daquelas atividades e longe dos afazeres que a obra traz, se você, de fato, tem uma vida espiritual, se você, de fato, tem uma vida com Deus. Isso sempre foi muito, muito presente na minha vida. Eu tive mentores, eu tive discipuladores, pessoas que foram fundamentais na minha caminhada, e eu louvo a Deus pela vida delas. E elas sempre me disseram assim: um dia você vai me agradecer. E hoje eu tô agradecendo. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Jonas, pastor Robson, pastor Pedro, pessoas que foram fundamentais ali para que eu entendesse o Legal. que é de fato amar Jesus, me entregar por Ele. Ele deu a sua vida por nós, então nós devolvemos a nossa vida a Ele. É sobre isso. Legal isso que você pontuou, de que é muito importante, né? Ter essas fases e depois você ser amadurecido, né? Porque essas fases, você olhar para trás, vai fazer parte dos degraus que você subiu, né? Então você vai Exatamente. entender que ali era uma escalada e que a cada momento era um processo de crescimento
E faz toda a diferença você chegar hoje como um pastor, como um ministro de louvor, como alguém que está servindo a igreja com esse alicerce, né? Com essas bases. E estar servindo, eu sempre falo isso nas oportunidades que eu tenho de ou pregar, ou então dar uma reunião, direcionar algum tipo de programação. Eu sempre falo que a vida da igreja me amadureceu para a vida lá fora. Isso aí foi fundamental. Eu soube lidar melhor com os desafios da vida secular, se a gente assim pode chamar, da vida, o que eu chamo de vida secular? A vida normal, estudos, faculdades, trabalhos, cotidiano, a vida fora da igreja. Estar na igreja, lidar com os desafios delas, principalmente no tocante à interação com pessoas, a lidar com gente, isso me preparou para a vida. Então, foi uma escola em que eu acho que todo mundo deveria ter a chance de viver. Legal. E o nosso tema hoje é ministração de louvor, né, Felipe? E eu queria saber do irmão, como é que foi essa relação da música, né, tanto nesse processo, nesse momento da infância, quando recebe Cristo ali mesmo, né, numa salinha, né? Porque tem muita gente que tem esse tabu, né, de que criança não tem isso. Criança precisa receber Cristo, criança Exatamente. precisa confessar com os lábios também, né, como qualquer um precisa, né? E aí como é que foi essa relação com a música, né? Desde a infância, a adolescência? Eu me lembro que eu falo isso hoje com muita emoção, porque quem me ensinou a gostar de música foi meu pai. Meu pai não é músico, mas o meu pai, quando era do mundo, né, a minha família se envolvia muito com o aspecto do samba, se envolvia muito com o aspecto do pagode, da vida noturna, de janeiro e tal. E eu me lembro muito assim, com 4 para 5 anos eu tenho flashes de memória, eu sentado, meu pai na poltrona dele, meu pai pegava o vinil dele, é muito engraçado isso, botava as músicas que ele gostava, Bee Gees, Elvis, a galera de da antiga, ele botava e meu pai ouvia música. As pessoas não fazem mais isso, ninguém mais para ouvir música. As pessoas lavam louça e ouvem música. As pessoas dirigem e ouvem música. Meu pai, ele tinha um momento de ouvir música. E isso eu me lembro com muita clareza que eu sentava com ele e ouvia música. Então eu comecei a apreciar dali. Do momento da conversão, quando eu vejo que acho que 99% das igrejas têm música, quando eu me deparo com a realidade da igreja, que tinha músicas, que tinham músicos, instrumentos, bateria, percussão, guitarra, minha mente abre, eu falo, nossa, eu estou mais perto disso. Eu me aproximo desse mundo a partir da igreja, a partir da conversão. E aí, acho que boa parte das crianças da igreja, né, acredito que na sua pode ser assim também, ela se fascina pela bateria, né? Ela chama É a atenção, ela preferida. é a preferida das crianças, e aí é aquela tradição, né? Acaba o culto, todas as crianças correm para a bateria, e comigo não foi diferente. Só que eu comecei a desenvolver um pouco de dom, de talento natural para aquilo. Até que meus pais notam isso e falam assim: olha, eu acho que tem alguma coisa aí. E aí eles perguntam: filho, você quer estudar e tal, quer fazer aula de bateria? Eu quero, sou apaixonado por isso, acho lindo demais. E aí eu começo a fazer aula de bateria, teoria musical, tudo mais, com 8 anos de idade. Fiz, se eu não me engano, de 2 a 3 anos de aula com esse professor na Igreja Congregacional de Campo Grande, que existe até hoje aqui, na Rua Campo Grande, uma das igrejas muito tradicionais aqui de Campo Grande. Fiz aula lá, aprendi lá teoria musical, estudo, notas, enfim, aprendi toda a minha base ali, e paralelo a isso eu fui me aproximando do Ministério de Louvor, né? E foi uma época musicalmente bem, como é que eu posso dizer, bem rica, né? Bem rica. Eu me lembro que era a época posso dizer assim, do boom das comunidades cristãs, né? Renascer Praise, comunidade de Nilópolis, comunidade evangélica de Zona Sul, lançando Rompendo em Fé, comunidade Ouvir e Crer. Época Nossa, boa, né? Época época que boa. Meu época que a Deus. gente a gente ouvia música assim e peraí, isso dá trabalho, isso vai me custar um pouquinho, entendeu? Então eu começo ali, era uma época que o pessoal da década de 80, 90
já estava, digamos assim, estabelecido, Azaf Borba, Ademar de Campos, tinha um pouco do rock ali, do Rebanhão, do pessoal que ainda se ouvia alguma coisa. Cláudio Claro. Cláudio Claro, época que a poesia era valorizada, né, nas canções, e esse mundo me fascinava, porque esse era um período que você não percebia uma diferença de qualidade da música cristã para as outras músicas, porque era muito rico em letra, ritmo, melodia e harmonia. Era muito rico, era muito rico. Então, assim, foi aí que meus olhos abriram e eu falei, e aí o meu caminho, a minha porta de entrada foi a bateria, né, por onde eu comecei. Onde deu o start ali, né? Onde Hoje é eu o quê? estava. Hoje é administração, além da administração. E aí, como eu disse no começo do nosso bate-papo, vão acontecendo os furos. Eu fico na bateria por bastante tempo, e aí com 12 anos de idade, 12 para 13, começo a me interessar por violão. E aí eu paro a minha aula de bateria e vou para a aula de violão. E aí eu estudo violão por 3 anos aproximadamente, violão com o pastor Pedro, que era o meu pastor na época de Ministério de Louvor. Estudo com ele ali, e aí dali você já ganha uma noção de contrabaixo, e ali você já ganha uma noção de guitarra, e mais para frente, aí eu fui aprendendo literalmente nos ensaios, observando. Que quando você tem uma base musical de ritmo, melodia, harmonia, não é tão difícil você observar e aprender. É mais difícil do zero, quando você não sabe nada, zero, zero, você observar e aprender é mais difícil, mas quando você já tem uma base, fica um pouco mais fácil. E Sim. aí, no próprio Ministério de Louvor, eu fui partindo para os outros instrumentos. E aí, o que você toca? Bem, bem, bem. Hoje eu toco bateria e violão. Mas se precisar de uma guitarrinha base, eu vou fazer. Se precisar de um contrabaixo, chão ali, aquilo para segurar, conta comigo. Supre também. Oi? Supre também, né? Supre, um tecladinho para o pastor pregar ali, fazendo Fundo primeira, musical. uma primeira e uma quarta com uma nona, a gente faz, não tem problema. Legal. Então, assim, mas tudo isso eu aprendi, assim, eu estudei basicamente bateria e violão, mas eu fui aprendendo por osmose, assim eu posso dizer, os outros instrumentos. Só não aprendi sopro, porque não tinha instrumento de sopro na minha igreja antiga, então não aprendi sopro, mas acho muito bonito, acho legal pra caramba. Então. Legal, legal. É interessante que o irmão relata algumas coisas que me remete também ao meu início também na música, né? Eu sou tecladista, eu toco teclado. A ministro também louvou, mas o meu forte é teclado também, né? Uhum. E, de fato, na nossa época, eu tenho a mesma idade, né? Na nossa época, de fato, existia muito isso, né? O ensino. As pessoas investiam nos jovens para que eles aprendessem ali no tete a tete. Muitas vezes, né, não era algo assim tão paciente, né, era na marra, né? A gente que estava começando na época tinha que suar a camisa para Suar. tirar som. E hoje em dia tem o advento da internet que ajuda muito, facilita muito. Eu falo que se eu tivesse o advento da internet na minha época, poxa, eu seria um grande músico mesmo, né? Mas parece que a qualidade caiu um pouquinho. Depois a gente vai pegar essa sua opinião. Eu não sei, eu estou dando Vem, uma opinião pessoal, mas vem parece que polêmica aí, vem polêmica. é meio polêmica, divide opiniões, né? Mas parece que a qualidade deu uma caída. E é justamente nesse ponto que o irmão citou, a criatividade. Parece que as canções elas ficaram mais, como se diz, né, no mercado comerciais e menos elaboradas, menos estudadas, menos conceituadas, né? Então é muito estranho, né, esse movimento que aconteceu de uns tempos para cá. Sim, sim. Pastor Felipe, eu queria saber do irmão, como é que foi, o senhor disse para mim agora, né? Eu não vou chamar de senhor porque a gente tem a mesma idade, então acho que vai Por ficar meio favor. Muito anacrônico, né? estranho, muito estranho. Irmão Felipe, então, esse despertamento para a música, né, aconteceu nesse momento. Mas, de fato, para a ministração do louvor, né, que é a próxima pergunta, qual foi o momento que despertou ali que havia essa necessidade de direcionar a sua técnica musical, a sua técnica, o seu chamado musical para a área do louvor, nessa parte da ministração, de liderar ali o momento para a igreja local, conduzir a igreja
para essa ministração de louvor. Como é que foi esse despertamento? Excelente, excelente. Eu me lembro que eu me descobri como alguém que podia cantar, não vou dizer cantor, que acho que alguém que pode cantar e o cantor tem uma diferença, mas como alguém que podia cantar, eu tinha aproximadamente aí, eu estou com 32, aí eu tinha aí para os meus 24 para 25 anos. Foi bem tardio, eu já estava casado, até então eu me dedicava mais aos instrumentos, por um período de tempo aí entre os 20 a 20, vamos dizer, 24 anos de idade, 23 anos de idade, eu me envolvi muito com produção musical, gravação, então eu não olhava o lado da administração. E aí eu participei de um projeto musical, eu tinha uma banda entre 2010 e 2013, eu tive um projeto muito forte de banda, uma banda daqui de Campo Grande, o nome era For Save. A gente fazia uns lances bem diferentes, misturava rock com rap, enfim, para a época fazia muito sentido, e a gente conseguiu tocar em alguns eventos bem relevantes, abrir alguns shows e tal. Então, a minha mente para esse aspecto não era muito atenta. E aí, quando esse projeto, de fato, chega ao fim, eu começo a direcionar, porque esse projeto tinha o intuito da gente, de fato, viver da banda, divulgar o trabalho. Chegamos a gravar 2 CDs, um de 5 músicas. Desculpa interromper. Nessa época, era cantando ou era tocando? Tocando Tocando, bateria, batera, né? tocando bateria, literalmente tocando bateria, né? Eu estou falando aí entre 2010 e 2013. 2013 não, desculpa, 2010 e 2016. 2013 a gente grava o CD, a banda foi mais ou menos 2016, 2017. E aí a gente começa a chegar ao fim do projeto, entendendo que ok, foi bom enquanto durou, Deus usou a gente para evangelizar muita gente, alcançar muitas vidas, até pelo estilo musical, era muito jovial da época, né? Rock, rap, enfim, tinha um apelo muito, muito legal para a época. E aí eu começo a voltar os meus olhos para a igreja local. Eu tiro a minha cabeça da banda, que vai sair para tocar nas igrejas, e eu começo a voltar a minha cabeça para a igreja local, começo a voltar a minha cabeça, de fato, para o desenvolvimento do ministério local. Sim. E aí, isso é mais ou menos 2016. E aí, a partir disso, eu começo a me ver como alguém que consegue cantar, como alguém que consegue direcionar algo. E eu me lembro que eu tinha aí para os 20, eu tinha uns 27 anos, mais ou menos, 26 ou 27 anos, quando eu chego para o meu líder e falo assim, cara, eu queria testar cantar um dia. Você me dá essa chance? Eu já estava no Ministério do Louvor há muito tempo. Pela história, eu desfrutava de um certo prestígio. Então, assim, se ele, quando eu pedisse, não seria uma coisa doida. Ele falou, pô, tá maluco? Seria algo mais consciente. Ele saberia que eu pediria com mais consciência. E aí eu peço essa oportunidade. Ele falou, cara, de fato, você quer? Pô, você vai sair da batera, vai vir tocar e tal. Eu falei, cara, é algo que eu tenho sentido, é algo que Deus tem me movido e eu quero romper com esse medo de achar que eu não consigo. E aí eu ministro e adivinha, a primeira vez foi horrível, foi terrível, foi para esquecer. Mas eu sempre falo com as pessoas, né? Quando é Deus que coloca algo no nosso coração, quando não é uma vontade de você querer aparecer, quando não é uma vontade de você querer, quando não é uma vontade sua, seja ela para onde que ela queira direcionar, aquilo te sustenta. Porque aquele impulso não vem de você, você sabe que é Deus te direcionando. E aí não fazia muito sentido eu ministrar, tinha outras pessoas que já faziam, eram melhores que eu não era, digamos assim, eu era uma voz afinada, tinha ritmo, mas eu não tinha o melhor timbre. No entanto, eu começo a me envolver mais com a parte da ministração, de fato conectar com a igreja, de fato falar ao coração da igreja, além daquilo que a letra e a poesia estava dizendo. Começo a investir estudo e tempo nesse aspecto,
olhar para pessoas que já faziam, isso me fez muito bem. E aí eu começou a romper nisso. E aí, em 2020, né, eu disse que esse processo começou em 2017, então eu fiquei ministrando louvor, aí, de fato, liderando o momento de adoração, aí, de 3 a 4 anos na minha igreja antiga. E aí, Deus começa a direcionar para que eu e minha família, nós nos movamos para a igreja que eu estou hoje. Converso com o meu pastor na época, pastor Robson, apóstolo Robson, começo a deixar claros para ele essa vontade de fazer esse movimento, acreditava que Deus estava direcionando, ele me abençoa, me libera, e eu parto para uma nova etapa, que é onde eu estou hoje na Amo Church. E aí que está, esse é o ensinamento que eu queria deixar para as pessoas que vão ser alcançadas por esse trabalho, é que algumas coisas não vão fazer sentido, talvez naquele momento. Não vão fazer sentido. Mas você não domina todas as estações da sua vida. É Deus que direciona. Para a nova estação, fez todo sentido eu ter tomado aquele passo. Então, se eu não tivesse dado aquele passo de romper com a minha zona de conforto, de romper com o meu habitat natural, que eram os instrumentos que eu já dominava, se eu não tomo a iniciativa de romper com isso, eu não estaria pronto para viver o que eu tenho vivido hoje, né? Eu lembro que eu fui vice-líder de louvor durante 5 anos, aproximadamente, da igreja antiga, então isso já me preparou para a questão de lidar com pessoas, mas é totalmente diferente você dirigir um momento de louvor, você ter ali, respeitando as diferenças de denominação, de 25 a 40 minutos, para você dizer aos céus o que está no seu coração e dizer ao coração das pessoas aquilo que está no coração de Deus. Você tem pouco tempo para isso e é totalmente diferente do que eu vivi, mas é uma experiência maravilhosa. Essa pergunta não tá fora do roteiro, tá? Mas é uma pergunta minha. É bom a gente até trazer essa clareza para quem está nos ouvindo, né? O irmão falou sobre a respeito de que eu não me considero cantor, mas sou uma pessoa que posso cantar, né? Sim. E aí qual seria a diferença de um ministro de adoração para um cantor, né? Que a gente na Assembleia de Deus tem muito isso, né? Eu não sou cantor, sou adorador, né? E aí esse é um jargão, né? Isso é um É, jargão gospel, vamos dizer assim, né? Nos arraiais por aí. Mas qual seria essa diferença de um cantor para um ministro de adoração, para um ministro ali, né? E qual seria também ali o ponto de encontro entre o cantor e entre o ministro da adoração, que eu acho que é importante também bater para. boa, boa, boa. A diferença básica para mim de um cantor para um ministro de louvor é que o cantor ele pode simplesmente interpretar aquilo que está sendo feito, mas o ministro ele não simplesmente interpreta, ele se alinha ao coração daquele que vive e reina para todo sempre. Então, a diferença básica de um cantor é que um cantor é simplesmente um intérprete. E aí, cantar por cantar, existem cantores muito melhores, existem pessoas com dons, tem gente que nasce cantor, tem gente que estuda para ser, e tem gente que nasce com esse dom inexplicável, afinado, com ritmo, com percepção. É Deus que dá. Não estou aqui para discutir isso. No entanto, o cantor ele é limitado. Se eu simplesmente cantar na igreja, é melhor colocar o Spotify e botar para a pessoa que gravou cantar. Mas o ministrar à igreja tem a ver com estar sensível ao Espírito Santo, ao que ele quer fazer no coração da igreja naquela noite, porque nós recebemos nas nossas igrejas diversas pessoas, diversas realidades. E eu creio que o momento de louvor, além de adorar a Deus e elevar o nome de Jesus no mais alto lugar, ele também serve para criar uma conexão do céu com a terra. Nesse momento existe cura, nesse momento existe perdão, nesse momento existem pessoas que podem estar ali com a mentalidade de fazer algo ruim com a vida delas, que o Espírito Santo vai tocar através de uma canção, através de um louvor, através de uma música que você escolheu, talvez você nunca mais vai escolher aquela música. Então, o ministro para o cantor, eu acho que a diferença é que o ministro ele não está simplesmente preocupado somente com a boa afinação,
com o melisma, com o ritmo, com o arranjo. Ele está preocupado com adorar a Deus, exaltar o nome de Jesus, criar essa consciência na igreja, mas também tocar a igreja com algo dos céus. Então, o ministro ele precisa estar preocupado com isso. E a segunda pergunta, eu não lembro qual que era, A perdão. segunda pergunta é o ponto de conexão, né? Onde o cantor se encontra com o ministro de louvor, aonde ele pode se Boa. conectar ali, né? As duas coisas. Um bom cantor, eu acho que, digamos assim, né? Na química, eu fiz técnico em química, e na química a gente costuma dizer que a água, para todos os outros elementos, ele é o veículo. Ou seja, a água ela conduz todo o resto. Eu diria que o cantor, um bom cantor, ele é um bom veículo para conduzir os outros aspectos. Então, ele não deixa o canto sobrepor a ministração, mas ele usa do canto para projetar a ministração. Uau. Por vezes, você vai ver alguém que não canta muito bem, mas aquela pessoa conecta com o coração da igreja e existe algo ali, existe algo que essa pessoa carrega. Agora, um bom cantor, ele pode usar do dom, da percepção, para dizer à igreja aquilo que está no coração de Deus, para ministrar cura para as pessoas. E eu acho que é isso, é como se fosse assim, é igual a água, é um veículo, entendeu? A água, quando você faz um suco, a água, você dilui ela na água, você dilui o seu suco na água, porque a água é a base. Então você usa a sua base de campo para diluir aquilo que está no coração de Deus, através de falas, através de versículos bíblicos, através daquilo que você carrega. Legal. É como se o talento, né? O talento ali intrínseco na pessoa fosse a projeção daquilo que Deus quer manifestar, quer comunicar, quer trazer para a igreja. E é importante essa sensibilidade, né? De se conectar com o céu para Exatamente. saber aquilo que é para ser ministrado para aquele povo, né? E eu acho, eu não sei o que o irmão acha, mas eu acho que é nisso que muitos músicos se perdem, né? Talvez, né? E aí eu jamais, quem me conhece sabe que eu vou defender a técnica, na verdade, a unção em detrimento da técnica, como se uma coisa, né, abafasse a outra, mas muitas pessoas se perdem de fato nisso, em achar que tudo é robotizado, que tudo é uma técnica, que tudo é só afinação, que tudo é só a técnica, que tudo é só isso. E tem momentos que a gente prepara tudo e quem faz é o Espírito Santo, né? Tem momentos que a gente prepara o nosso melhor, a gente até executa o nosso melhor, mas o que faz a diferença, de fato, é o que o Espírito Santo decidiu manifestar naquele lugar ali. Interessante, legal. É E isso. como é que funciona, né, essa responsabilidade? Porque além de ministro, o irmão lidera também um grupo de louvor. É uma responsabilidade Sim. tanto, ainda mais se tratando de grupo de louvor, né? Eu Oh, acredito que é. as demandas são muitas, as dificuldades também são muitas, as limitações também existem. Mas como é que é isso, né? Primeiro, eu quero que o irmão trouxesse para nós como é que é esse preparo para as ministrações, e aí isso na atuação de ministro de louvor, né? Se há ali um momento devocional, como é que é esse momento devocional, se é no dia, se é na semana, se existe uma preparação, né? Como pastor, o conteúdo que já tem aquilo vai a si mesmo. Como é que funciona essa preparação para a ministração? E como é que é também essa demanda de liderar os demais membros aí do grupo de louvor? Vamos lá, vamos falar primeiro sobre a demanda, depois sobre a preparação. A demanda é uma responsabilidade imensa, porque você está lidando com pessoas a quem Deus depositou e acreditou algo, que é um dom, seja de tocar, seja de cantar, seja de ministrar. E o grande desafio, eu acredito, não falo isso como algo que é fácil para mim, não, é algo que eu vivo no dia a dia. O grande desafio é você fazer as pessoas se enxergarem como eu enxergo elas. Porque, por vezes, as pessoas elas não percebem o potencial que elas mesmas têm. Você olha para alguém e, às vezes, a pessoa se enxerga como um cantor, como um Beck, mas ela não percebe que, por trás disso tudo, existe uma imensidão de possibilidades, né? Então, assim, passar essa visão, passar essa perspectiva, essa consciência é o maior desafio.
né? Você passar a sua visão de ministério de louvor, os componentes do ministério de louvor, para que todos caminhem e funcionem de forma ordenada. É fácil fazer isso? Não, é uma construção. É, de fato, algo que é feito dia a dia, semana após semana, exige, na minha opinião, uma resiliência absurda, exige uma paciência absurda, mas também exige um amor, porque no fim das contas você não pode olhar as pessoas como é, como objetos ou como coisas. Você não pode olhar as pessoas como componentes para atingir algo. Não, não. As pessoas, nós somos instrumentos de Deus, é fato, mas um componente do Ministério de Louvor, um baterista, um baixista, um tecladista, um vocalista, ele é alguém que Jesus morreu por ele. Ele é alguém que é filho de Deus como você, tem desafios como você, é casado, tem filho, tem patrão. Então, levar a vida da pessoa em consideração, saber equilibrar isso na balança, não levar as coisas para o pessoal, eu acredito que são responsabilidades de todo líder de louvor, para que ele se mantenha com o coração íntegro, para que ele não leve as coisas e as atitudes e as reações das pessoas para o pessoal, e também para que ele não use as pessoas, porque acho que é muito triste quando se um trabalho tão puro, se um trabalho tão genuíno como ministrar louvor, alguém se sinta usado, sabe? Usado no mau sentido, não usado por Deus. Estou falando usado como, poxa, essa pessoa me usou e me largou, não se importa comigo, não quer saber de mim, não sabe se minha vida está bem. Então, eu busco sempre, na medida do possível, do meu possível, do possível das pessoas, buscar relacionamento. Eu acho que um líder de ministério de louvor precisa conversar com todos, precisa, na medida do possível, ser presente na vida de todos, para que ele entenda o grupo que ele tem na mão. Uma vez entendendo o grupo que ele tem na mão e aquilo que está no coração de Deus, o trabalho é alinhar quem ele é, né? Quem ele é, porque também existe a característica do ministro de louvor, a identidade dele, alinhar a visão que Deus entregou como ministério de louvor a essas pessoas, a um grupo multiforme, que por vezes é um grupo de pessoas maduras, mas também por vezes é um grupo mesclado, maduros, novos, muito maduros, muito novos, gente que já está na descida, gente que está na subida. Então, assim, acredito que a demanda é você aprender a lidar com gente. O cara que sabe lidar com gente, com pessoas de um modo geral, na vida, ele vai ser um bom líder em todos os aspectos. Talvez não vá agradar a todos, mas isso aí é impossível. Não acredito que exista uma pessoa que agrade a todos. Mas lidar com pessoas e com as nuances delas é desafiador. Exige muita resiliência. E o preparo, eu acredito muito, e eu converso muito com os meus ministros lá, que eu acredito muito no gerar algo. Né? O que eu digo de gerar algo? Quando eu sei, quando é a minha semana de ministrar, nós aqui trabalhamos por escalas de ministro, né? Quando é a minha semana e eu sei que eu vou ministrar no domingo à noite, na segunda, eu já estou gerando aquilo no meu espírito. E aí todas as minhas atitudes, acredite, minha esposa pode comprovar isso. A minha semana, ela é diferente, ela precisa ser diferente. Por quê? Porque eu acredito que eu preciso estar mais próximo espiritualmente de Deus para entregar algo mais fresco. Eu não posso simplesmente não, fazer por fazer, ir no automático, acreditar na experiência que eu tenho. Nossa, eu já lido com isso há muito tempo. Eu costumo dizer que o dia que eu perder o frio na barriga, eu faço isso há 25 anos, mas eu subo com frio na barriga todas as vezes. Eu preciso subir com frio na barriga todas as vezes. Por quê? Porque é o frio na barriga que me mantém temente a Deus, dependente do Espírito Santo. E por mais que eu tenha uma semana de preparo, em devocional, em leitura, em preparação de repertório, alinhamento com as pessoas, ensaio, busca particular. Quando chega 10 minutos antes de começar o culto, eu sempre falo, Espírito Santo, eu sou dependente. Eu sou dependente. Eu preparei,
eu me planejei, eu me organizei, mas eu sou dependente. Se o Senhor quiser mudar tudo agora, eu estou disposto. Esse desprendimento é algo que precisou ser construído em mim, porque é natural a gente gostar que as coisas que nós planejamos aconteçam, mas a maturidade e a caminhada vai provando que não é a sua vontade que vai prevalecer, é a vontade do Espírito Santo e aquilo que ele quer para aquele momento. Então, existe muita devocional, particularmente minha, e eu busco separar as minhas leituras, né? Eu leio para alimentar o meu espírito, minha devocional, ponto. Mas eu tenho meu estudo específico, tanto para pregar quanto para ministrar. Eu não faço a mesma coisa junto, porque eu acho que, eu acredito que existe um... Porque, assim, o devocional é como se fosse aquele arroz com feijão todo dia. Você não come picanha todo dia, você não come lasanha todo dia, você não come no restaurante japonês todo dia, mas você come arroz e feijão todo dia. Esse é o devocional. Eu preciso me alimentar do alimento diário que a palavra tem, que o Espírito Santo tem, que a relação com Deus tem. Mas eu vou ministrar e eu vou entregar algo para a igreja ali na frente. Para esse aspecto, eu busco me preparar, eu busco separar de uma forma mais específica. E incentivo todos os ministros a fazerem a mesma coisa, a gerar isso dentro deles, para quando chegar no domingo ou na quarta-feira, você está transbordando de algo. Eu não tenho como transbordar de algo que eu não gerei. Eu não tenho como transbordar de algo que já não está dentro de mim. Aquilo que acontece na plataforma tem que ser resultado de secreto. Se não for resultado de secreto, acredite, é artificial, é mecânico, vem do homem, não vem de Deus. Então, assim, se não for gerado no espírito, não vai tocar o espírito de ninguém. Se não for gerado de fato dentro de nós, o nosso espírito da nossa busca não vai alcançar o objetivo. As pessoas vão passar por um momento musical, de jogo de luz, de emoção, mas que não vai alcançar onde tem que alcançar. Então precisa haver. Eu não acredito que exista uma regra. Tem que ser assim, tem que ser assado. Existe o que funciona para mim. Leitura, devocional, alimento. A minha busca de estudo aí é específico, é direcionado, é de acordo com o que o Espírito Santo está me dizendo que ele quer ministrar no domingo. Se o Espírito Santo quer ministrar cura naquele domingo, a minha semana de devocional vai ser sobre curas e milagres. E aí eu vou me dedicar nisso, por quê? Porque naquele momento de ministração ele vai falar, ó, aquilo que você leu é agora que você replica, é agora que você direciona, é agora que você profetiza. Então, eu gosto de separar e eu incentivo as pessoas a fazerem o mesmo. Achei muito interessante a expressão trazer algo fresco para a igreja, né? Na semana que eu vou ministrar, trazer algo fresco. E aí eu já logo penso no antônimo, né? No contrário disso, né? Não trazer algo requentado, não trazer algo que seja frio, que já tenha passado, né, do tempo. E muitas vezes se a gente deixar a nossa rotina do dia a dia ou a nossa correria, de fato, as coisas elas vão nos apertando a ponto da gente chegar e já é domingo, já tem que ministrar. Então Sim, vou requentar algo aqui 3 minutinhos no micro-ondas e trazer para o pessoal. Só que nem exatamente, sempre exatamente. atinge aquilo que Deus quer atingir, né? E a gente sente que a igreja sente isso também. A igreja Eu sente, a acredito igreja nisso. sente. Eu A igreja acredito nisso. sente. E por vezes você vê que eu particularmente acredito que a posição do ministro é um desafio e não é para todos. Eu falo isso com muito temor. Não é para todos, por quê? Porque você precisa aceitar e assimilar o desafio de saber que todo o trabalho do Ministério de Louvor vai passar por você. Se você não fizer o seu bem, o baterista tirou o arranjo, o guitarrista tirou, a banda toda tirou, os seus locais de apoio vão te apoiar, mas se você não teve uma semana de busca, de entrega, tudo aquilo vai ser vazio. Todo o trabalho do ministério vai ser vazio. E aí, assim, por vezes aqui, né, a gente aqui é uma cultura da nossa igreja, nós não ministramos sozinhos. Nós temos sempre duas pessoas juntos, uma no mínimo e no máximo duas, que
elas estão ali alinhadas em espírito, elas estão ali alinhadas ao repertório. Não. E por vezes já aconteceu de aquela pessoa não estar bem. E aí é a semana dela, ela separou e ela não está bem. Talvez ela teve um problema particular, talvez ela teve um problema familiar, um problema de saúde, mas ela insistiu e foi. E aí ela não está bem, ela não está conseguindo. Aí essa pessoa de apoio, com muita generosidade, com muito respeito, existe uma comunicação no olhar, existe algum gesto que a gente combina e fala, ó, deixa comigo que eu vou, fique em paz, para que, no fim das contas, a igreja não fique no prejuízo, se assim eu posso dizer, né? Porque um momento de louvor ruim vai dar mais trabalho para o pastor. Na hora dele pregar, ele vai quebrar pedra, entendeu? Eu gosto sempre de lembrar daquela passagem de quando Davi é chamado, né, para tocar a harpa lá para Saul, né? E é interessante a gente ler passagens anteriores onde Davi ele já tinha seu momento de comunhão, seu momento de intimidade com Deus, e de fato a escolha de Davi não era uma escolha comum, não era vem você mesmo, não, ele tinha os requisitos ali que o gabaritavam a estar ali tocando para o rei para espantar ali aqueles espíritos maus, né? E aí eu sempre gosto de lembrar que Davi ele já era um instrumento de Deus antes dele tocar o próprio instrumento. Ele Sim, já era sim. usado por Deus antes dele entoar louvores, antes dele manifestar. E é muito esse entendimento que nós músicos, nós ministros temos que ter, né? De que nós somos instrumentos antes da gente tocar ou subir ali naquela plataforma ou abrir a nossa boca, né? De fato. Exatamente. Um dos requisitos também para Davi tocar para o rei é que ele tocasse bem, né? E aí como é que Sim. funciona? Como é que funciona essa parte, irmão Felipe? Como é que o senhor busca tratar esse aperfeiçoamento também musical para potencializar também aquilo que é espiritual? Porque eu não divido essas coisas. Eu acho que todo aperfeiçoamento técnico serve para o espiritual. Então, ele está ligado, ele não está separado. Mas como é que funciona também essa parte de aperfeiçoar a parte técnica aí? Boa pergunta. Eu acredito que, como um corpo, né? O corpo ele não funciona só com o coração ou só com o pulmão. Você precisa dos dois. Você precisa respirar e você precisa que seu sangue seja bombeado. Então, você precisa da técnica e você precisa da unção, e você precisa da sua vida espiritual equilibrada. Vou fazer uma analogia, né? As pessoas, por vezes, elas falam assim, mas é de coração. Mas Deus recebe. Não, não acredito. Eu acredito que isso é um engano para as pessoas se esconderem atrás de uma narrativa de falta de empenho. Porque nós não colocamos para pregar nas nossas igrejas, para pregar a palavra de Deus, pessoas que não estão preparadas para aquilo. Respeitam a palavra de Deus, que não tem uma relação com a palavra. E aí eu não coloco nem o aspecto do estudo, seminário ou não, eu digo mais o aspecto, de fato, alguém que tem uma vida com aquilo. Nós não colocamos pessoas que não têm o que dizer para pregar. Por que nós vamos colocar pessoas que não têm o que tocar para ministrar louvor, que não têm o que cantar para ministrar a igreja? Então, assim, um momento de louvor pode parecer que não para quem é leigo, mas ele também é um momento de ensino da palavra. Ele também é um momento de criar conceitos na cabeça das pessoas. Por isso, a necessidade de ser bem feito. A, a, a perspectiva correta não é o mínimo necessário, mas o melhor possível. É isso que eu carrego dentro de mim para minha vida. Eu não posso entregar o mínimo necessário. Eu tenho que entregar o melhor possível. O melhor possível. Pode parecer a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, porque tem pessoas. Eu trabalho com instrumentos musicais, né? Eu trabalho em uma loja e tal. E aí eu atendo muitos pastores, eu atendo muitas pessoas, eu atendo muitas
tesoureiros, líderes de louvor, técnicos de som, e aí você percebe muita diferença, né, na tratativa da mesma coisa. Por exemplo, a pessoa vai comprar uma bateria. Aí ela chega e fala assim, cara, Felipe, qual é a bateria mais barata que você tem? Fala, ó, é essa aqui. Eu já entendi aquele cara. Ele já me disse tudo que ele tinha para me dizer na pergunta. Mas você também atende pessoas que falam assim, até tal valor, qual é a melhor bateria que você tem? Não é a mesma coisa. Aquela pessoa, ela está querendo te dizer que dentro daquilo que ela pode, ela quer o melhor. Ah, mas o que ela pode é a mais barata, igual do outro cara. Mas ela está com uma mentalidade diferente. Ela está com uma forma de entregar diferente. Isso é reflexo em tudo que ela faz. Em tudo que ela faz, isso vai refletir. Se tratando do ponto de vista do Ministério de Louvor, eu acredito sim que deve haver um preparo. Eu acredito sim que deve haver um mínimo de uma capacitação. Mas eu também acredito na generosidade do relacionamento. Eu vou falar por mim. Eu cheguei, como a gente falou, né, a gente era de um tempo que as coisas eram mais difíceis. Não era qualquer um que tocava, e se você não soubesse, você não tocava. Ponto. Ah, mas eu vou chorar. Você vai chorar, então, mas você não vai tocar. Né? Isso foi pior. Daí para pior. Ah, mas eu dei o meu melhor. Beleza, você deu o seu melhor, mas o seu melhor não é suficiente porque quem está aqui já está dando melhor do que você. Então, vamos fazer com eles e tal. Então, isso me estimulou. Isso me estimulou a melhorar, a buscar. Só que eu estou falando da cabeça da minha geração. Não é a cabeça dessa geração. A mentalidade dessa geração é totalmente diferente. Se eu aplico a mesma tratativa da minha geração nessa, eu quebro as pessoas. Eu vou quebrar as pessoas. Porque elas não estão emocional e mentalmente prontas para algumas frustrações, para alguns nãos, para alguns... Olha, hoje você não vai tocar, porque você não tirou a música. Então, hoje, eu invisto mais tempo em equalizando as pessoas para que elas cresçam juntos. Por isso, eu peço que o mais maduro musicalmente tenha paciência e generosidade para que a gente dê alguns passos para trás para que o ministério possa andar junto, dar os passos juntos. É o que eu tento fazer para quê? Para que o cara que está tocando há 6 meses consiga tocar com o cara que toca há 10 anos. Entendeu? Porque eu não consigo criar, eu não consigo fazer um ministério de louvor só com pessoas diferentes. É mescla. O ministério de louvor ele é uma amostra da igreja local. Se a igreja local tem muitas pessoas, o ministério de louvor vai ter muitas pessoas. Se a igreja local tem poucas pessoas, o ministério tem poucas pessoas. Então, é um reflexo. Então, assim, o que eu busco fazer hoje é buscar as coisas boas que a minha geração aprendeu, que foram boas, e eu busco adaptar para que eu possa desenvolver os mais novos, para que eles se esperem e eles falem assim, cara, eu não quero ficar no nível raso, eu quero tocar igual fulano. Eu busco, eu gosto de dar muita referência. Eu acho que funciona. Fulano, o que você está ouvindo? Ah, não estou ouvindo nada. Então, ouve isso aqui. Ouve esse cara aqui. Esse cara, mas nunca ouvi. Pô, que bom que você nunca ouviu. Ouve aqui, cara. E aí você começa a mostrar para ele que existem outras coisas, existem outras perspectivas, existe vida fora da bolha, existe vida fora do pad, do delay, do reverb, existem muitas outras coisas que ele pode explorar e agregar. Não quer dizer que ele vai tocar aquilo, mas é importante ele saber assimilar outras coisas. Porque hoje, até, acho que a gente vai entrar nesse papo em algum momento, a grande dificuldade é que as pessoas elas estão perdendo a capacidade de assimilar coisas mais elaboradas. E isso empobrece o Ministério de Louvor. Né? Você só está conseguindo fazer ali a quarta, quinta, sexta e terceira do tom, mas se foge disso, você não sabe o que fazer, você não sabe ouvir. Então, assim, tem que existir um preparo, as pessoas têm que ser minimamente capacitadas. Mas hoje, eu busco fazer com que o ministério, mesmo que caminhe mais lentamente, mas caminhe mais uniforme.
entendeu? Do que eu ter um time que está lá na frente e eu ter a galera que está muito aqui atrás. E pela cabeça, pela mentalidade da geração de hoje, eu não vou conseguir fazer com quem está atrás olhe na frente e queira buscar igual eu busquei lá atrás. Não existe mais pessoas assim. Pelo menos eu não tenho visto mais. O que elas olham é, nossa, vai dar muito trabalho chegar lá. Deixa para lá. E elas desistem. Elas desistem do dom, desistem do ministério, desistem daquilo. Então eu busco tentar fazer com que o grupo de pessoas que eu tenho, por menor que seja, por mais limitado que seja, ele caminhe junto. Ele caminhe junto. Que a gente perceba desenvolvimento coletivo mais do que um desenvolvimento individual. É no que eu acredito. É legal você falar sobre isso, porque eu conheço pessoas, né, que até que eu dei aula e tudo mais, mas que por terem muita facilidade, elas acabam de fato ficando preguiçosas, né? Ficando, na Muito. verdade, deixando. Parece que quer que o teclado toque sozinho, que o violão toque sozinho, praticamente. E aí eu sempre uso uma fala, né, de que o simples é bom, mas você também não vai, não dói nada você saber, mas você complementar esse simples. Você sempre pode botar um molho nesse simples, né? E aí Sim, sim. eu sempre falo essa frase com alguém que diz para mim assim, poxa, eu botei aqui na cifra no simplificado. Eu falei assim, pô, beleza, cara, tu botou no simplificado e olha como é que você está tocando. Eu tô ouvindo como é que você está tocando, mas eu vou falar para você que isso que você está tocando nem é simplificado, é o considerado. Você pode colocar um molhozinho aí, você pode colocar mais, você sabe mais do que isso. E é de fato o reflexo disso que você está falando, né? Ficou as coisas estranho até, né? Porque hoje tem mais facilidade de se ter informações, porém há essa preguiça, né? Vamos dizer assim, essa preguiça de buscar essas informações. E aí, como tem muita Informações facilidade. e informações e equipamentos. Desculpa te interromper. Informações e equipamentos. E equipamentos. Poxa, com certeza. Eu tive meu primeiro teclado depois de suar muito num teclado faltando teclas, onde eu tinha que imaginar que eu estava tocando ali a nota dó, É isso entendeu? aí. O meu violão, meu primeiro violão foi um braço de papelão que eu improvisei para tentar aprender violão, aprender a fazer ali as notas, e aí quando eu comprei o violão, de fato, eu aprendi. De fato, eu já sabia fazer as notas. Então, são coisas que a nossa geração passou, né, e que ajudaram a formar a musicalidade que a gente tem, né, para servir a igreja, que hoje a geração não está disposta a talvez se estimular a buscar, né? E aí muitas vezes a gente tem que fazer esse processo de voltar um pouquinho atrás É, para que essa galera venha com a gente, né? Porque também exatamente. não é legal a gente jogar eles, né, de escanteio ou deixar eles de lado, porque é como você mesmo relatou. Mas é uma luta árdua, é uma luta árdua e Ora, eu oro trabalhando. pelos ministros de louvor de todo o Brasil aí, que Deus seja com eles. É, irmão Felipe, pastor Felipe, e aí, qual é a importância, né, desses ministros, né, desses membros de um grupo de louvor? Porque, apesar de eu falar, de eu me referir à pessoa que está ministrando ali na frente como cantor, ao ministro de louvor, todos que estão tocando são ministros de louvor, né? Sim, O sim, sim, tecladista é um ministro de louvor, o baterista sim, ele é um ministro de louvor. sim, Como trazer isso para eles, né? Como trazer essa importância? Olha, você não só está tocando algo que você decorou, algo que você ouviu numa música e está reproduzindo, você também está ministrando para a igreja. sim, Então, com sim. essa bateria, você vai reproduzir aquilo que você ouviu, aquilo que você treinou. Mas eu quero que, além disso, você ministre para a igreja. Como é que você traz isso para aqueles que estão no altar ali junto contigo? É aquilo que eu falei com você de dividir a visão, né? Quando eu digo visão, eu digo a perspectiva que você tem, o olhar que você tem, dividir isso com as pessoas. Eu lembro de um baterista chamado Lúcio de Paula. Lúcio de Paula. Ele era baterista do Casa de Davi, ele ministrou com Davi Silva por muitos anos. Esse cara, para mim, ele não é o melhor baterista do mundo, mas a unção que ele tinha tocando, eu vi em poucos bateristas.
E isso ele começou a ser reconhecido por isso, nacional e internacionalmente. Enquanto, por vezes, ele era chamado para os Estados Unidos, para a igreja de um cara chamado Lou Engle, e ele ia para lá tocar bateria. E o período de louvor não havia letra, só tinha ele tocando para que as notas que ele estava fazendo curasse pessoas, curasse cegos, levantasse paralíticos. Então, assim, existe uma vida por trás dos instrumentos. Existe algo que eu sempre falo, todo mundo carrega algo. Todo mundo carrega algo. Eu carrego algo, você carrega algo e nós carregamos coisas distintas. Por vezes você vai carregar uma gratidão incrível por Deus e isso vai estar muito presente nas suas ministrações. Ou você vai carregar uma necessidade de excelência, de entrega de excelência, isso vai estar muito presente na sua vida. Os ministros, os músicos, eles precisam ter essa consciência. Cada um carrega algo. Nós já tivemos experiências de culto em que a voz precisou parar e quem ministrou foi a guitarra. Nós já tivemos experiências que todo mundo parou e o saxofone que foi andando pela igreja, que foi ministrando as pessoas, e a gente soube respeitar esse momento, porque a gente não pode carregar uma primazia de que Deus só faz com a gente, que Deus só faz através de mim. E precisa haver uma generosidade em que você enxergue o seu irmão, como você falou, como um ministro também. Mas isso eu acredito que vem a partir do líder dividindo a visão dele, dividindo a perspectiva que ele tem de ministérios de louvor, porque as pessoas elas não carregam isso naturalmente, isso precisa ser ensinado. Ponto. Acho que esse é o ponto. Isso precisa ser ensinado, isso precisa ser estimulado. Até para que um dia, no momento de culto, no momento de pós-palavra, ela se veja numa condição de, olha, o Espírito Santo está me tocando aqui, eu preciso ministrar a igreja. E os outros componentes respeitem isso. Ele fala assim, olha, é o momento do baixo, o baixo agora vai solar e Deus vai fazer algo diferente através do que ele está fazendo ali. Ponto. Mas se a pessoa não se vê dessa forma, ela não pode esperar que as pessoas a vejam dessa forma. Então, primeiro, eu preciso me ver dessa forma para que eu seja respeitado dessa forma. Mas o papel do líder nisso tudo é mostrar que é possível, é mostrar visão, é mostrar perspectivas, referências, é mostrar que, como você acabou de falar, Davi, ele foi... Saúl disse, traga-me um tangedor. E Davi tocava, o espírito que Deus colocou dentro de Saúl saía. Não era pela fala de Davi, não era pela eloquência de Davi, era pelo tocar bem por aquilo que ele carregava. Ele expulsava o demônio ao toque da lira, né, cara? Ao toque da lira. Ele não precisava falar, ele não precisava gritar, ele não precisava profetizar. Mas dele tinha duas coisas, um talento e ele tinha um coração. Então, o que Deus fazia através dele, pelo talento, pelo coração, falava mais alto do que qualquer coisa. E até como você falou, né? O secreto de Davi era sensacional, porque é relatado. A gente vê a obra do secreto de Davi nos Salmos, a gente vê os relatos lá em Samuel, e isso refletia em quem ele era, né? Perante o mundo espiritual mesmo. Essa pergunta aqui é bem interessante, porque hoje em dia a gente vive uma correria, né? E os grupos de louvor, por conter bastante pessoas, essas pessoas têm cada um as suas correrias individuais, muitas vezes é difícil conciliar, mas como é que Sim. funciona um ensaio adequado para o grupo de louvor, né? E aí eu digo tanto na questão de conciliar mesmo, a galera tá junta, e da dinâmica, né? Porque às vezes tem um tempo até de estar junto, mas às vezes é um tempo curto. E aí como é que funciona isso? Eu hoje eu vivo uma realidade em que o que eu acredito que um bom ensaio precisa de um repertório com antecedência. Isso aí é ponto assim pacífico, eu não posso, levando em consideração o que é a vida de um ser humano hoje em dia. Por exemplo, se você falar há 20 anos atrás, vou dar um exemplo assim da vida. Há 20 anos atrás, poucas pessoas trabalhavam sábado. Há 20 anos atrás, a sensação que se tinha é que o dia tinha mais tempo.
é que as coisas, que você conseguia aproveitar melhor a vida. Há 20 anos atrás, o dinheiro durava mais, as pessoas não precisavam trabalhar e fazer Uber, por exemplo. As pessoas não precisavam trabalhar e vender brownie. Não estou falando que isso desmerece ninguém, não, não. Cada um sabe como tem que fazer a sua correria e pagar suas contas. Mas hoje nós vivemos uma realidade que eu, por exemplo, eu vejo como impossível aplicar o que eu vivi hoje. Eu, na minha época quando eu entrei no Ministério de Louvor, o Ministério de Louvor ficava na igreja de 9 da manhã a 3 da tarde. E a gente sabia das músicas no ensaio. E aí ele chegava, o líder do louvor chegava com de 2 a 4 músicas para a gente tirar. De 9 da manhã a 3 da tarde. Irmão, A geração era Z uma não ia doideira. suportar isso, não. Não, não. E a primeira coisa que se você faz isso, mas você não me enviou o repertório, não, mas está muito em cima, não. E é a cabeça do pessoal hoje, mas também É a é a realidade, né? vida das pessoas que É a mudou. realidade. Assim, a realidade das pessoas mudou. Então, não existe mais o tempo que se tinha. As pessoas precisam trabalhar mais para ganhar a mesma coisa. Então, tudo isso deve ser levado em consideração na hora de você administrar a rotina do seu ministério. O que funciona muito para nós aqui, nós estamos experimentando isso já tem 3 meses. Nós já fizemos alguns testes, mas esse especificamente foi o que eu mais gostei. Nós gostamos de trabalhar com repertórios mensais ou bimensais, né, de 1 mês ou de 2 meses. E aí nós sentamos com os ministros, né, aqueles que vão cantar e ministrar a igreja. Nós fazemos uma escolha ali de 10 a 12 músicas, tá? De 10 a 12 músicas. E aí nós liberamos essas 10 a 12 músicas para todo o time. E aí o time ele faz uma playlist na sua plataforma digital, Deezer, Spotify. Ele sabe que aquela coletânea ali vai ser a do mês. Se vai ser a da semana, ela vai ficar sabendo na semana. Por exemplo, a nossa semana aqui, ela começa na segunda-feira. Né? Tem igrejas que a semana começa em outro dia e tal. A nossa semana começa na segunda-feira. Então, no máximo na segunda-feira, nós já temos que estar com repertório, com um BPM definido, com um tom definido, porque se vai ser tom original, se vai precisar haver mudança. Nós já ficamos com esse set list pronto. Música, né, que vai ser cantada, música de referência, geralmente é um link do YouTube, o tom que vai ser, se é original ou não, BPM, que a gente toca com clique. E aí a gente libera isso, o time vai ter aí 4 dias para tirar a música até o dia do ensaio. Quando chega no dia do ensaio, a ideia é que todos já saibam. Nem sempre acontece, mas a ideia é que todos já cheguem sabendo a música, que a gente chegue ali para treinar e tirar dúvidas. E a gente chega e toca aquilo num domingo. Então, assim, é basicamente 6 dias para a pessoa azeitar a música dentro dela e deixar a música redonda dentro dela. 6 dias com um ensaio. Entendeu? Eu acredito muito nisso. Hoje no que eu acredito, que a tecnologia ela disponibilizou muitos recursos. Hoje nós temos a multitrack, hoje nós temos clique, nós temos pad, nós temos muitas coisas que ajudam. Esse advento da internet trouxe esses recursos e eu não acho ruim usá-los. Na verdade, eu até gostaria, mas eu acho que precisa haver o mínimo de aderência do time para que isso seja possível. Trocar com clique básico. Para você tocar com a multitrack, para você tocar o cara que está operando ali a multitrack, saber as nuances da música. Então, é necessário um estudo, é necessário uma entrega. E eu hoje vejo ministérios de louvores mais maduros que não ensaiam. E aí, quando eu vi isso a primeira vez, eu falei assim, nossa, cara, como é que esses caras não ensaiam? Não é que Loucura, eles né? não loucura. Não é que eles não ensaiam, eles se dedicam no particular. Então, assim, por vezes o ensaio ele pode ser uma bengala se ele for mal conduzido. Ou seja, eu não tiro a música a semana inteira, eu não ouço o Deixa pro repertório, ensaio.
chego no ensaio, ali que eu vou ouvir. Poxa, então para que você teve 4 dias para ouvir a música? Para que alguém se antecipou em escolher o repertório? Para que alguém se antecipou em fazer o setlist padrão? Acaba que é um desrespeito ao trabalho coletivo, né? Mas quando eu vejo ministérios que não ensaiam, que, olha, a música é... Ó, quão lindo esse nome é em sol maior, tá bom? Beleza, todo mundo vai chegar domingo, 3, 4, vambora. Mas é um nível de maturidade que os caras chegam, entendeu? E aí eu acredito que é para onde a gente está caminhando, como Brasil, assim, eu acho que é uma tendência e não tem como fugir dela, porque você sai da coisa daquela necessidade de haver um encontro coletivo de ensaio, de tocada, para que a coisa aconteça. Você sai disso pro eu preciso me dedicar na minha casa, eu vou ter que pegar meu instrumento e eu, como a gente diga, né, a gente diz no meio da banda, moer. Tem que moer até sair, entendeu? Aí eu acho que a gente está caminhando para isso. Para quê? Para Sim. que o tempo que a gente utilizaria de ensaio, a gente utilize para se relacionar. A gente utilize para buscar a Deus juntos, para ter outras experiências que não seja musical. Porque o Ministério de Louvor também precisa disso. Uma confraternização, um tempo de mesa, uma leitura de palavra, uma palavra de direção. Então, por vezes, essa necessidade do ensaio rouba essas outras demandas que são, na minha opinião, tão importantes quanto, né? Você ter um momento de confraternização é importante para o Ministério de Louvor para que as pessoas se conheçam. Você ter um momento de tempo de mesa, de compartilhar de palavra, é importante para que você alimente o coração delas, o espírito delas. O Ministério de Louvor não vive só de ensaio. Não vive só de ensaio. Existem outros pilares que são tão importantes quanto. E essa questão da tecnologia, na minha opinião, não é regra, minha opinião particular. Acho que veio para ajudar nesse aspecto, entendeu? Eu concordo muito e, na verdade, a maioria dos ministros que hoje ministram em igrejas, né, que tem uma estrutura, eles atestam a mesma coisa de que o VS, o clique, ele facilita muito essa questão de você pegar em casa a música e chegar e reproduzir com todo mundo juntos, só juntar ali na hora, porque o VS ele vai estar, né, é até bom, Pastor Felipe, explicar para quem está nos ouvindo o que é É, o que é o clique. Às vezes tem pessoas que não têm essa estrutura, não conhecem ou não sabem, né? Bom explicar. o clique é o básico, porque se você está ouvindo uma música, ela foi gravada sincronizada em algum BPM, em alguma batida por minuto, 135, 140. Então, todos os instrumentos eles estão alinhados no mesmo BPM. Isso, então, tocar só com clique é você fazer com que o que está acontecendo ao vivo fique mais equalizado e mais organizado com o que foi feito no original. O VS, ou o multitrack, ele é quando a gente consegue, na tocada ao vivo, inserir a gravação original. Porque quando você abre, por exemplo, quando eu já abri multitracks do Fernandinho, por exemplo, ao mesmo tempo que está rolando a batera, e aí você vê aquele som gordo, aquele som preenchido, aquele som pesado, cara, tá rolando muita coisa ali, 7 faixas de guitarra, 3 faixas de pad, um É loop tanta que tá coisa que seu rolando ouvido não consegue identificar. exatamente. Aí você acha assim, pô, como é que esse cara tira esse som de caixa? Não é só É, caixa, é a caixa e um loop que tá rolando em cima. Então, quando você abre o multitrack, você vê, caramba, o cara que gravou, ele teve um trabalhão para fazer isso tudo. Aí você chega na sua igreja com bateria, baixo, guitarra, violão, você acha que vai fazer a mesma coisa? Não vai. Você não não vai fazer sabe a mesma nada. coisa. Não vai, exatamente. Então, assim, você vai precisar se você quiser encorpar o som, deixar ele mais elaborado e mais parecido com o original, a multitrack VS é quando você coloca para tocar junto. Você toca em cima e toca junto. E aí, por vezes, vai ter um que vai dizer, poxa, mas fica muito preso. Nossa, mas você fica preso. Não, já existem ferramentas que você consegue ficar livre da mesma forma como se você não estivesse tocando. Não é mais desculpa. Aí o trabalho é alinhar o ministério e capacitar as pessoas para tocar no clique e para tocar com regência, que é ouvindo as direções, verso, ponte, e aí
aí é um trabalho que exige tudo, né? Na minha opinião, exige um estudo legal e uma dedicação, entendeu? E aí tem igrejas que têm até um trabalho já mais estruturado ainda, né, que coloca, além do líder de louvor e ministro, que está responsável ali pela condução, tem o DM, né, que é o diretor musical ali do Diretor momento de musical. ministração, que ajuda a dar as nuances da banda, né, tá ali com o talkbackzinho dele ali, né, trazendo todas as coordenadas. Mas Fundamental, fundamental. a gente não vai entrar nesses termos tão técnicos não, senão vai confundir a galera também. Isso aí. Mas, pastor Felipe, a gente ia fazer uma outra pergunta aqui, mas acho que já foi respondida nessa que o irmão acabou de responder agora. Mas eu queria pegar um ponto aqui que tem a ver com a próxima pergunta, né? Que é qual a importância da música cristã para você, para a igreja lá, para os membros, né, do departamento do grupo de louvor, tanto no alcance dos cristãos quanto dos não cristãos. E aí eu queria complementar essa pergunta, né? A importância, dentro dessa pergunta, a importância da letra que está sendo cantada, né? Se vocês têm essa preocupação, ou se não, qualquer letra ou música gospel, a gente está botando, independente, a gente não analisa muito, e aí como é que funciona aí? Olha, Já dei a um deixa. pouquinho polêmico isso aí, vamos lá. A música cristã, ela é fundamental porque nós precisamos acreditar que aquilo foi inspirado por Deus. A quem escreveu, nós cremos e acreditamos que foi inspirado por Deus. 100% das músicas cristãs que tocam no segmento cristão foram inspiradas por Deus, eu não acredito. Eu não acredito, porque quando que eu sei e acredito que uma música ela é cristocêntrica e bíblica? Quando eu comparo ela à luz da Bíblia, ela não fere texto nenhum e nem fere o caráter de Cristo. Então, é aí que eu sei que uma música é cristã. E eu acho que a importância dela é fundamental, tanto para o ensino da igreja, quanto para, quando eu digo ensino da igreja, ensino da palavra, né, dos conceitos bíblicos, dos conceitos cristãos, quanto para contribuir para o momento de culto, porque por vezes você vê, eu não sei a tua experiência com esse aspecto, que você vai concordar comigo, que no momento de culto existem alguns céus a serem rompidos, sabe? Existem algumas coisas que, por vezes, as pessoas. Não é nada que a gente está vendo, mas é algo que está acontecendo no mundo espiritual. Então, a música cristã, bíblica, cristocêntrica, quando cantada na igreja, ela quebra isso. Ela quebra esse aspecto e ela contribui para que a palavra de Deus seja pregada com mais facilidade àquele coração. Então, para o momento de culto, a música cristã ela é fundamental nesse aspecto. Para a vida devocional, ela é indispensável, porque hoje eu ouço canções para o meu devocional, para o meu particular, que não são canções que eu toco na igreja, porque eu entendo que aquelas canções são para o meu secreto. Eu entendo que aquelas canções são para me aproximar, para me aprofundar, para me desconectar da minha realidade e para me conectar aos céus. Vou dar um exemplo aqui para a gente falar de nomes. Por exemplo, uns caras que eu gosto de ouvir em momento devocional, os Arrais. Não é uma música de congregacional, vamos dizer assim. Não é. Precisamos admitir. Mas para um momento devocional, para mim funciona perfeitamente. Deixa eu ver um outro cantor que eu gosto de ouvir bastante no meu devocional. Hoje eu tenho ouvido bastante o Marcos Telles, né, um cara que tem influenciado muito a nação nesse tempo que a gente tem vivido. Uma das canções dele é Amado Timóteo, que tem impactado muita gente, tem sido referência para muitas pessoas. Então, assim, eu acredito que exista uma importância fundamental no aspecto de doutrinar a igreja, ensinar ela a Bíblia, ensinar ela conceitos cristãos, e exista também um aspecto fundamental para a vida devocional. Então, existe o aspecto coletivo, que a música cristã ela atinge, igreja, mas também existe o aspecto pessoal, né? Em que vai ter uma música que vai ser, por exemplo, tem uma música que me alimentou, posso dizer assim, né? Alimentou a minha alma em momentos difíceis.
que é a música do Samuel Messias, Eu Não Perdi o Controle. Uma baita de uma letra, uma baita de uma poesia, e uma música que lá no meio parece que ela tem uma ministração junto. Pode uma mãe se esquecer de um filho? E ali você vai vendo que vários momentos da Bíblia parece que Deus perdeu o controle, mas Deus estava ali. Então, assim, eu acredito que existe o aspecto coletivo para a liturgia de culto, para doutrinar a igreja, mas também existe o aspecto individual. Então, a música cristã ela é fundamental hoje em dia, eu acredito que a gente deva honrar, sabe? A galera que se dedica a produzir um trabalho. Hoje ninguém compra mais CD, hoje em dia ninguém compra mais. Hoje em dia é tudo plataforma digital e tal. Cara, assina o seu Spotify, assina o seu Deezer, poxa, contribua mesmo, porque, olha, eu já participei de produção de trabalho, é um trampo descomunal para você fazer algo bem feito, para você fazer algo de um nível bom. Então, assim, honre, sabe, as pessoas que se dedicam a serem instrumentos de Deus para nós, porque a gente gosta muito de consumir, né, música, mas a gente não sabe o trabalho que dá, por vezes. É Então, as verdade. pessoas não têm essa consciência, entendeu? Então, a música chega ali prontinha, você dá play, beleza, mas, poxa, o suor e o sangue que o cara precisou verter para aquilo ali acontecer, meu amigo, é absurdo. É verdade, é verdade. Então já deixa aí algumas dicas aí para o pessoal que está nos ouvindo aí, que seja líder de louvor, né, de bons repertórios, de bons músicos aí, assim, um top 5 talvez, Olha, de... complicado isso aí, vai me comprometer. Assim, eu vou até dizer, mas antes de dizer, eu peço que as pessoas analisem biblicamente a letra, analisem biblicamente até a vida de quem você vai reproduzir, sabe? É um aspecto que hoje, na igreja que eu sirvo, nós buscamos fazer, principalmente a letra. A vida, por vezes, a gente não tem controle. Hoje o cara tá bem, amanhã o cara diz que não quer mais o gospel. Sim, É, hoje está e lendo muito. aí, então a gente não tem muito controle sobre isso. Mas por vezes nós vemos algumas canções que elas saem da alma para a alma. Você vê que você não consegue ver Jesus glorificado, você não consegue ver Deus exaltado, você não consegue ver verdades bíblicas aplicadas, você simplesmente vê por vezes, não é a regra, mas por vezes você vê uma exaltação humana, você vê uma autoajuda, que eu não acredito que isso edifica a igreja. Eu não acredito que nenhuma canção cristã deva colocar o homem no centro. Eu acho que o homem ele pode ser citado como uma ferramenta ali da letra, da licença poética, mas eu acredito firmemente que a letra precisa exaltar o nome de Cristo, de alguma forma, seja falando dos feitos dele, mas que edifique a minha fé, mas tem que apontar para Cristo de alguma forma e tem que ser bíblico. Eu vou deixar aqui uma que a maioria das pessoas talvez cantam nas suas igrejas e não sei quantos já perceberam, né? És Deus de perto e não de longe. Só que Jeremias, Deus vai dizer para Jeremias, Jeremias, porventura não sou eu Deus de perto e Deus de longe? Então, assim, essa música doutrinou muitas pessoas, muitas famílias, muitas mentes que acharam que Deus não é Deus de longe. Mas, biblicamente, ele diz para Jeremias, olha, eu sou Deus de perto, sou Deus de longe. A circunstância não dita quem Deus é. A distância não dita quem Deus é. Então, por vezes, assim, nossa, eu não estou falando que esse ministério não é de Deus, que essas músicas não abençoam, mas o que nós fazemos na nossa igreja, nós mudamos a letra. Nós mudamos a letra. És Deus de perto e também de longe, porque todo o resto da canção é maravilhosa, é linda, enfim. Mas por vezes existia ali uma licença poética em que fez sentido a pessoa cantar aquilo e pareceu bonito. Mas não é que faz Mas no sentido todo... e parece bonito, no todo é bom. Não, A obra. assim, na verdade, o que eu estou dizendo do todo é que talvez tenha feito sentido na intimidade dele
trazer essa frase aí, mas no todo, né, quando essa música ela ganha o Brasil, pode gerar talvez uma má compreensão, né, de quem Deus é de fato. E é isso que Exatamente, fica, isso que fica. exatamente. E aí poucas pessoas vão ter o trabalho de ler a Bíblia e buscar para entender quem é Deus. Elas Sim, vão se basear na canção que elas ouviram na igreja. sim. Daí a responsabilidade do ministro de louvor de escolher o repertório cristocêntrico e bíblico, entendeu? E de estar alinhado à visão do seu pastor, à visão da igreja, mas acima de tudo a Bíblia e a Jesus, ao caráter de Jesus. Pastor Felipe, você como pastor deve ter essa compreensão, mas a música que a gente reproduz na igreja, ela faz teologia. E muitas Sim, vezes mais do que o sermão. sim, A sim. gente sabe que o sermão ele é a parte importante do culto, mas muitas vezes o que fica é o coro que foi cantado na hora do louvor e aquilo ali vai ficar no coração da pessoa para sempre, vai marcar. Então a nossa música ela faz teologia, né? E Exatamente. aí eu ouvindo o irmão falar, eu glorifico porque de fato tem pessoas que não têm esse pensamento, né? E aí, muitas vezes vai naquilo que está estourado, naquilo que está bombando nas igrejas, naquilo que as multidões estão cantando, porém, em contrapartida, estão criando uma má teologia para as pessoas naquela música ali que tá sendo, né, cantada, né? Por exemplo, tem uma outra assim, eu acredito que tem algumas que são mais graves e outras que são mais brandas, né? Por exemplo, tem uma que para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar. Só que o que a palavra diz é a quem iremos nós. Então, Jesus assim, você não está perdido sobre uma geografia, sobre uma pessoa. A É, questão é vai para sobre, onde, sobre para quem? Jesus, é sobre Sim, Cristo, é sobre a pessoa dele, independente de onde você esteja. Só que aí eu não vejo nem tão grave, aí eu, de certa forma, no até sentido relevo. mesmo. O sentido é o mesmo, não fere tanto o texto, mas algumas Eu coisas. ouvi, desculpa interromper, mas é porque eu tô Tranquilo. lembrando de uma que eu ouvi ontem no podcast do Bibotalk, né? E aí eles estavam falando sobre isso, sobre louvor, né? Que o louvor está ficando pior, né? Esse é o tema. E aí me chamou a atenção, fui ouvir, e aí eles falaram de Galileu, uma coisa que eu não sabia, mas Galileu era um xingamento, né? Galileu não era uma referência boa, né? E aí eles disseram que mudaram a letra da música do Fernandinho Galileu, né? Para Ele é Deus, né? Eles mudaram por causa Caramba, disso, porque legal. eles entenderam que o sentido de Galileu ali era uma ofensa, né? Chamaram Jesus de Uhum, Galileu não para dizer que ele, né, vinha da Galileia, mas sim para ofendê-lo, né, para sim. menosprezá-lo, para diminuí-lo, né? E aí eles mudaram a letra. Então, assim, tem a compreensão também muito do que a igreja, como a igreja vai receber também, né? De como a É, pessoa é. também leva a sua teologia também, né? Tem isso. Nesse aspecto aí, por exemplo, o cara chegar nessa conclusão, ele não pode ler só a Bíblia, ele vai ter que se apoiar em outro, ele vai precisar rebuscar em aspectos históricos e sociais da época. Então é algo que Sim, exige muito estudo para o cara. E verdade. a verdade é que assim, a maioria das pessoas não vai ter esse cuidado. Então, assim, eu sou da seguinte vertente, assim, fere o caráter de Cristo, desalinha de quem é Deus, é cristocêntrico, é bíblico. Eu caminho muito por aí, entendeu? Algumas coisas eu relevo, mas canções que colocam o homem como centro. Cara, uma vez, desculpa até desabafo, mas certa vez eu vi uma que eu estava andando na rua, eu cheguei a parar, falei, não é possível que eu estou ouvindo isso. Eu falei, não é possível. Eu não lembro da melodia, mas eu lembro que a letra era assim: ele vai fazer um palco para você. Ele vai construir um palco para você, para te fazer brilhar. Eu falei, Nossa, gente, e Paulo preso escrevendo cartas às igrejas, nossa. entendeu? Então, assim, coitado dos apóstolos, era melhor que eles tivessem achado que Deus faria um palco para eles. Eu acho que só que aí que tá, existe um mercado para isso. Existe, Existe quem consome, quem existe. está de acordo com esse tipo de coisa, porque faz bem à alma, mas mata o espírito, porque coloca o homem no centro, e aí tudo de Deus vai ter que girar em torno daquela pessoa. Se Deus não agradar, se Deus não exaltar, se Deus não me justificar, se Deus não me vingar, Deus não é Deus. E aí eu coloco Deus do tamanho da minha expectativa.
eu diminuo Deus do tamanho da minha experiência, ao qual eu devo buscar uma experiência com Deus, e não diminuir ele do tamanho da minha experiência, do tamanho da minha expectativa. Então, assim, o triste é que esses caras vão continuar escrevendo, porque tem gente que vai continuar consumindo, entendeu? Mas eu creio muito que tem havido assim um movimento, o que eu tenho percebido, tá? Uma percepção particular, e eu converso com alguns amigos já, de ministros também, de igreja local. Eu acredito que tem havido um movimento da, da primazia do louvor no Brasil voltar para a igreja local. Eu já começo a ver alguns sinais disso. Por quê? Por vezes a igreja canta a experiência de um cantor, mas eu sou da época em que a gente cantava a experiência das igrejas, uma É, experiência coletiva, uma verdade. experiência do como aquela igreja estava sendo relevante naquele lugar, e as letras giravam em torno daquilo e abençoavam o Brasil. Aí eu posso falar de comunidade de Nilópolis, comunidade evangélica da Zona Sul, Renascer Praise, Toque no Altar, que foram expoentes diante do trono, que nasceu da igreja. Então a igreja cantou o que alguma igreja já cantava, né? Quando nós, e aí nós começamos a ramificar isso, acredito que Deus move da forma que Ele quer, mas nós começamos a nos prender aos cantores, a experiências individuais de algumas pessoas, a experiência individual de algumas pessoas, e aí, olha só, não sei se você vai concordar comigo, mas de 5 anos para cá, tem sido difícil, por exemplo, achar músicas de júbilo e celebração. Tem sido difícil. Por Concordo. vezes nós temos que olhar para canções antigas, por quê? Porque simplesmente os caras não quiseram escrever ou não se sentiram inspirados a escrever música de celebração, de júbilo, e não se tem música de celebração de júbilo, ou se tem muito pouco. De um cara que gravava, por exemplo, quando o Toque no Altar lançava um disco, no mínimo as 4, 5 primeiras aí eram de júbilo, de celebração, de pular, era aquele começo de culto. Hoje em dia o cara lança a primeira música do álbum do cara, é Lá menor. Já começa naquela. Aí já começa aquela contemplação, nossa, e a igreja. Como é que a igreja vai celebrar? Em que momento que a igreja vai celebrar? Então, eu acredito que Deus está devolvendo isso para a igreja, porque a igreja se viu numa dificuldade de escolher repertórios, de cantar canções, e quem melhor do que a igreja para decidir o que ela vai cantar? Entendeu? Então, eu vejo esse movimento, já vejo alguns ministérios que têm começado a tocar o Brasil. A gente vê aí, por exemplo, agora o F-Hope, né, que tem cantado canções como Colossenses, Suas Linhas de Amor, Que Ruja o Leão, o Único, que aquilo ali é um ministério de louvor. É um ministério de louvor que está cantando músicas que ministérios de louvores vão cantar. Eu acredito nessa sinergia maior. Não que os cantores não nos abençoem, não estou falando nesse aspecto, mas precisa haver. A igreja tem uma voz. A igreja tem uma voz. A igreja tem pessoas que compõem, que escrevem, que produzem, e essa voz, eu acredito que precisa ser resgatada no nosso tempo. E a gente não está falando nem de 30 anos atrás, apesar da gente ter essa idade, a gente está falando de 10, 15 anos atrás, né? Exato. Como mudou muito. Hoje, a galera de Muito. hoje, talvez ouça a gente conversando isso e talvez tendo esse até certo saudosismo, né? Mesmo que a gente compreenda que não é bom que a gente viva no saudosismo, né? Mas, de fato, é um saudosismo até bom, porque a gente remete a Sim. momentos bons da música, do louvor, e talvez as pessoas, a galera de hoje mais nova, vê a gente contemplando isso, falando disso, e não entenda, né, esse sentimento que a gente tem ao falar disso, esse amor, né? Como isso aquecia o nosso coração naquela época, como isso impactava a gente. E, de fato, não era só pessoas, por exemplo, não era só você que gostava do Toque no Altar, ou só eu que gostava do Diante do Trono. Na verdade, era uma igreja que cantava todas as canções, e todas as canções elas Exato. explodiam. Não era Exatamente. os hits, né? Hoje existe os hits, né? Para você que fez parte também da parte profissional, hoje para você estourar uma música, a sua música tem que ser um hit.
né? E não era um hit na nossa época, era um CD Era completo. o CD, era o CD. Era o Era o CD. CD, o último CD. E O assim, hit o era o CD CD. do cara era bom. Você Sim, pega o Deus de Promessas, o CD era bom. Você e pega tinha de tudo, tinha de tudo. você pega Todas as o influências. Nos Braços do Pai, do Diante do Trono, o CD era bom. Preciso de Ti, o CD era bom. Você passava e ouvia o CD, cara. Era uma obra que uma música complementava com a outra. Às vezes você vê, e aonde que acho que o pessoal se perde hoje, não percebe, os caras ficam testando. É, Eles estão preocupados em acertar. E essa galera, eles estavam preocupados em ser verdadeiros. Eles estavam preocupados em serem genuínos, em serem fiéis àquilo que Deus deu. Essa era a preocupação deles. E Deus fazia o resto. Deus se é, encarregava de projetar eles para a nação. Só que hoje você vê uma galera, não, peraí, eu vou escrever, mas eu vou escrever o que já tá, que alguém já escreveu, só que de outro jeito. E aí eu vou fazer a melodia parecida com alguém porque é comercial, é chiclete. Cara, e aí você não vê ninguém assim preocupado. Deus, o que que o Senhor quer para esse tempo? exato, O que que o Senhor exato. quer ministrar nesse tempo? O que que o Senhor quer dizer para a minha igreja local nesse tempo? Lá na minha igreja local nós temos o privilégio de termos músicas autorais. Eu falo isso assim com muito temor porque é uma responsabilidade e nós temos duas ou três pessoas lá, eu e mais dois que escrevem e compõem. E a gente tem essa oportunidade de ver a nossa igreja local cantando as nossas canções. Cara, isso edifica de uma forma que daqui a pouco você vê o filho de alguém cantando uma música que você escreveu e declarando verdades que ela não aprendeu na internet, que ela não aprendeu na rádio, ela aprendeu na igreja. Não Legal. teve, não teve, assim como eu posso dizer, a indústria não entrou para estragar, sabe? Para moldar. Não deu tempo, porque tá fresco, é do dia a dia ali. Então, assim, eu acredito muito que essa primazia vai voltar para a igreja, mas vai voltar da forma correta e dizendo as coisas que Deus quer dizer, sabe? Não com música chiclete, como você falou, com os hits. Não, eu acredito que vai voltar como era antes, entendeu? Glória a Deus. Eu oro por isso e creio muito nisso. Pastor Felipe, como é que o senhor enxerga a pessoa que, vamos supor que a pessoa esteja assistindo a gente, goste da musicalidade, goste da música na igreja, se identifica com a música da igreja, Uhum. toca um instrumento, ou canta bem, ou não toca um instrumento, mas tem vontade de aprender. Qual seria o requisito imprescindível para essa pessoa almejar ali participar do grupo de louvor de uma igreja local, né? Como é que o senhor coloca, como é que você coloca como requisito ali imprescindível para essa pessoa que deseja estar inserida no grupo de louvor? Eu acredito que tem que começar pela vida dela. Primeiro aspecto, a vida dela. Vamos falar de aspectos mais práticos, assim, se é uma pessoa que tem um companheiro que seja casado, de fato, que dependendo da trilha de maturidade da igreja, que ela já tenha caminhado por essa trilha de maturidade da igreja, que aí cada igreja vai estabelecer a sua, algumas vão colocar como escola de novos membros, outros vão colocar como trilha do crescimento, mas que respeite a trilha de maturidade da sua igreja local, né? Não queime etapas, assim, por vezes a gente vê alguns absurdos, né? Às vezes o cara chega de uma outra igreja, super experiente, super bom, músico, experiente, bom pra caramba, e aí esse cara pula todas essas etapas. Esse cara vai dar dor de cabeça. Esse cara vai dar dor de cabeça. Mais cedo ou mais tarde, esse cara vai dar dor de cabeça. É importante que ele cumpra a trilha de maturidade da igreja local, porque essa trilha de maturidade ela é pensada biblicamente, ela é pensada teologicamente para edificar a vida dessa pessoa, né? Então, o primeiro aspecto é que tem uma vida reta diante de Deus, em santidade cristã,
de fato, caminhe pela trilha de maturidade da igreja, que na nossa hoje tem alguns requisitos particulares, que é ter feito a escola de DNA da nossa igreja, que é ter participado do nosso café de Ministério de Louvor, que é um evento que a gente promove para que a pessoa conheça o Ministério de Louvor, conheça a realidade do Ministério de Louvor, e não simplesmente aquilo que ela espera, né? Por exemplo, nesse café a gente faz aqui, né, café com louvor, nós dizemos a realidade, nós dizemos assim, o trabalho que dá, o suor que tem que ser, os desafios, para que a pessoa não fique enganada, para que a pessoa não, para que haja um alinhamento de expectativas, sabe? Às vezes a Sim, pessoa está achando que ela só vai cantar e aparecer, mas ela não entende que até ela chegar ali existe um trabalho por trás que ninguém vê, que ninguém vê. Então ela precisa estar disposta a isso, e essa trilha de maturidade exige isso. Hoje, cada igreja local ela tem uma forma, né? Hoje na nossa nós temos um tempo que nós estabelecemos, que não é um tempo pré-determinado. É um tempo em que a gente vai sentindo o compromisso da pessoa com a igreja, não só com o Ministério de Louvor. Então não pode ser aquela pessoa que, por exemplo, não falta ensaio, mas não vai ao culto. uhum, Não funciona, não funciona. Então tem que ser uma pessoa que seja compromissada com a igreja e com o Ministério de Louvor, nessa sequência. Nessa sequência. Né? Porque senão essa pessoa ela vai criar uma igreja dentro da igreja. Isso não é bom, isso não é saudável. O Ministério de Louvor, ele trabalha em prol da igreja. Ele não é um, um grupo de um grupo, ele não é uma seleção, algo isolado. Não, ele é parte do corpo, ele é uma engrenagem. Da mesma forma como as pessoas do estacionamento, como as professoras da sala de crianças, como o Ministério de Ensino, como a cafeteria da igreja, enfim, somos uma engrenagem. Então, a pessoa ter essa consciência é fundamental, essa consciência de que a igreja é uma vida, de que nós somos uma engrenagem. Então, eu acredito que é por aí, a pessoa ter uma vida de santidade, ter uma vida correta, uma vida certa diante de Deus, participando da trilha de maturidade da sua igreja e das exigências que o ministério exige. Nós, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, nós fazíamos audição, né, que é uma ferramenta que eu particularmente gosto muito, mas eu acredito que funciona, a audição acredito que funciona, mas eu confesso que para nós aqui não funcionou tanto, até por nós sermos uma igreja nova. Eu acredito que a audição ela funciona melhor numa igreja em que o grupo é maior e a igreja já tem mais tempo, né? Porque ela vai filtrar melhor. Eu não posso usar o mesmo processo que uma igreja que tem 70 membros do Ministério de Louvor e eu tenho 12. Se eu usar o mesmo processo, eu me perco. Porque esse cara que tem 70 no Ministério de Louvor se inscreve em 30 para audição. E aí 15 vão passar. E aí 10 vão permanecer. Então, esse processo de audição, esses filtros, funcionam para esse cara que já tem 5 times de Ministério de Louvor, escalas bem definidas, 3 diretores musicais. Agora, por exemplo, na minha realidade, estou construindo, né, nossa igreja tem 3 anos, então, assim, estou construindo um Ministério de Louvor, não funcionou tão bem. Não quer dizer que lá na frente eu não vou voltar com essa estratégia. Quero muito, que acho que funciona. Mas nesse momento nós adotamos uma estratégia diferente, de mais relacionamento, de conhecer mais as pessoas e não, de certa forma, filtrar tanto de forma metódica. Nós filtramos no dia a dia. Nós vamos filtrando na convivência, se assim eu posso dizer. Entendeu? legal. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, né? Como é que é feito essa interação da pessoa que se disponibiliza, né? E aí você já acabou dando. Pastor Felipe, nesse tempo aí de grupo de louvor, de musicalidade para a igreja, né? E até mesmo de pastoreio na área musical também, tem algum testemunho, um ou mais testemunhos que tenham marcado a vida do irmão? Olha, são tantos, cara, que é Bastante, né? difícil, é difícil. Eu, assim, eu já vi, já ouvi, porque, assim, tem muitas coisas que você ouve falar,
aquilo alimenta a sua fé, mas quando você vive, você assimila uma dimensão de Deus, você alcança uma dimensão de Deus que você não tinha. Quando você vê alguém ser curado numa ministração, quando você vê alguém... Vou contar uma recente. Eu já vi muita coisa, já vi perna crescer, eu já vi cego enxergar, eu já vi muita coisa. Mas essas coisas, por vezes, podem parecer distantes para algumas pessoas. E aí, ao mesmo tempo que o testemunho é bom, mas se alguém fala assim, caramba, quando é que eu vou ver uma perna crescer? Então, às vezes, o testemunho ele pode prejudicar, né? Mas eu vou contar uma que eu tive recentemente, que eu fui cobrir, eu estava numa semana em que eu fui cobrir o baterista precisou faltar e tal. E aí, durante a ministração, a próxima semana, a próxima escala seria a minha. E aí eu já estava no domingo pensando no próximo domingo. Entende o que eu digo? Eu estava tocando bateria em um determinado domingo, só que a próxima escala já era minha, eu já estava pensando no próximo. E aí me veio uma canção, cara, que eu não ouvia, eu nem gostava da canção, para ser sincero, do fundo do meu coração. Eu nem gostava da canção. Vou até compartilhar qual é a canção aqui, porque eu passei a gostar dela pela experiência que ela gerou. E aí, eu estava tocando bateria, essa canção veio no meu coração tão forte, eu comecei a chorar. Tocando bateria, eu comecei a sentir a presença de Deus, comecei a chorar. E não era a canção que estava sendo cantada, era a canção que o Espírito estava me dizendo para cantar na semana que vem. Acabou o culto. E não era uma canção que eu gostava. É uma canção que diz assim, não me abandonou todas as vezes que eu caí. Particularmente, até esse dia eu achava uma canção chata, achava uma canção limitada musicalmente, achava a letra meio artificial. Enfim, eu tinha a minha avaliação pessoal sobre a canção. Mas o Espírito Santo me obrigou, digamos assim, a colocar essa música no repertório. E aí, na semana, eu peguei, coloquei, falei, pessoal, a gente vai cantar essa música semana. E aí, como eu contei no começo do nosso bate-papo, fui gerando aquilo, gerando aquilo. Chegou na semana, consegui ministrar a canção, a igreja já veio, porque é uma canção que muitas pessoas gostam, a igreja veio forte, eu consegui ministrar, só que eu estava carregando algo a semana inteira, uma clareza, eu falei assim, existe alguém aqui hoje que precisa ouvir essas verdades, você não é aquilo que seus pais dizem, você não é, e eu comecei a ministrar e tal, enfim, não fez o menor sentido para aquele momento, aparentemente, mas a igreja veio, a igreja reagiu, mas assim, eu sabia que era para alguém, aí beleza. E aí aconteceu que uma pessoa, acabou o culto, uma pessoa chamou minha esposa, pastora Mari, olha, eu não tenho contato do pastor Felipe, mas avisa ele que o que ele ministrou foi para mim. Avisa ele que tudo que ele disse foi para mim. O que eu quero compartilhar com isso? Porque acredito que isso é mais palpável para nós. Eu não canto só o que eu gosto. Eu não canto só aquilo que me agrada. Eu preciso estar sensível ao que o Espírito Santo quer ministrar e quer dizer. Eu só cantei essa música nesse dia. Eu nunca mais escolhi ela. Ninguém nunca mais escolheu ela. Ela nunca mais foi escolhida. Mas através dessa canção, Deus queria falar com uma pessoa naquele dia que estava a ponto de desistir de casamento, de relacionamento, de família, de um monte de coisa. Mas Deus queria dizer para aquela pessoa que ela não estava abandonada. E essa canção seria usada. A vida dessa pessoa, dali para frente, deu um up. Você vê que hoje ela carrega um brilho diferente, ela carrega uma convicção diferente, porque ao mesmo tempo que era uma experiência de Deus para mim, foi uma experiência de Deus para ela. Então, é vice-versa. Então, ela teve uma troca. Ela teve a experiência de Deus por ter sido respondida. Sim. E eu tive uma experiência de Deus porque obedeci a voz de Deus.
Então, por vezes, a nossa obediência é a resposta para alguém. Então, o que eu coloco como experiência hoje, que eu compartilho como testemunho, além do que eu já vi de milagres físicos e libertações, que são as coisas que a gente mais gosta de ver, mas por vezes existe uma pessoa querendo desistir de um casamento, cara. Existe uma pessoa querendo desistir de ser mãe, de ser família, querendo largar tudo e por vezes uma canção, uma canção vai vai tocar a vida dela e é uma ministração através daquela canção. Vai tocar a vida dela e vai mudar aquela história, vai corrigir a rota daquela pessoa. Então, assim, eu carrego esse testemunho, sabe, de sensibilidade no espírito, porque eu consegui ser resposta para a vida de alguém. E isso é muito palpável para todos nós, sabe? Todos nós podemos ser resposta para a vida do próximo. É só a gente estar sensível àquilo que Deus quer fazer. Glória a Deus, glória a Deus, eu creio nisso. Pastor Felipe, a gente já está chegando no final, né? E aí esse é o momento que eu dou a oportunidade do nosso convidado, né? Comunicar às pessoas que talvez tenham esse dom, né? Ou às vezes não saibam que tem, às vezes só canta em casa, só canta no chuveiro, às vezes, né, toca só um violão, o hobby, mas ainda não usou esse talento, esse dom para servir ao Senhor numa igreja local, numa igreja. E eu queria, se eu tivesse aproveitar essa oportunidade para comunicar essa pessoa, incentivar, inspirar, né? Acho que tudo que foi falado aqui de experiência contribuiu para que a gente fosse despertado a esse tema, né, que é tão importante para a igreja local. Fica à vontade, pastor. Algo que me traz temor, né, é a parábola dos talentos. Eu leio Apocalipse, eu fico tranquilo porque, no fim das contas, Jesus vence. Mas quando eu leio a parábola dos talentos, aquilo ali diz que, por menor que eu seja, Deus me confiou algo. Então, para um ele dá um talento, para um ele dá 2 talentos, para um ele dá 5. Eu não sei a pessoa que vai estar nos ouvindo se ela tem 5, se ela tem 2, se ela tem um talento. Mas é importante que ela entenda que Deus entregou alguma coisa a ela. Deus não deixa ninguém sem nada. Não vai, não vai haver desculpas de que, não, Deus não me deu nada, Deus não me deu nenhum dom, Deus não me deu nenhuma ideia, Deus não me deu nenhum projeto. Deus te deu alguma coisa. Existe algo que só você carrega. Existe algo que só você pode fazer e eu creio que nós seremos um dia cobrados por isso. Porque a parábola diz que existiu aquele que granjeou, que tinha 2 talentos, granjeou, trabalhou e multiplicou o talento. O que tinha 5, granjeou, trabalhou, multiplicou o talento. E o que tinha 1, enterrou. Ou seja, ele decidiu esconder, ele decidiu guardar, ele decidiu não desenvolver aquilo que não era dele. O talento não era dele, foi entregue a ele por uma prestação de conta futura. Porque a parábola diz que o Senhor voltaria. Então, eu acho que todos nós um dia vamos dar conta daquilo que Deus nos entregou. E nós precisamos ser diligentes quanto a isso. Multiplicar um talento é algo que você precisa buscar em Deus como fazer, seja ele participando do ministério local da sua igreja, seja ele escrevendo as canções que Deus tem te dado, seja ele ensinando alguém. Talvez você não se vê tocando, mas talvez você tenha uma boa didática e você vai conseguir multiplicar através de ensino. Mas o fato é que algo precisa ser feito com aquilo que Deus te entregou. Por quê? Porque não é seu. Eu não vejo aquilo que Deus me deu como meu. Termina em mim. Não é sobre isso, é sobre algo que é feito através de mim. Eu estou cuidando para alguém, eu vou prestar conta de tudo aquilo que ele me entregou. Então, assim, o que eu deixo de incentivo é não enterre aquilo que Deus te entregou. Primeiro, porque não é seu para você enterrar. Segundo, de que Deus, o seu propósito de vida está intimamente ligado com aquilo que Deus te entregou.
Então, viver uma vida abundante aqui na Terra, viver uma vida de acordo com o projeto de Deus, tem a ver com viver os planos dele, sabe? Jeremias vai dizer que ele bem sabe os planos que ele tem sobre nós. Então, você não precisa fazer um plano, você só precisa seguir o plano dele. Você só precisa seguir o plano que ele criou e exercer aquilo que ele te confiou. Ponto. Não tem trabalho. É só você, de fato, botar tempo, botar dedicação, botar porque já vem dele e já tem um plano, sabe, pré-estabelecido. Então, não enterre os talentos, não, por menor que você seja, não acredite que Deus te deixou sem nada, sabe? Talvez você timidamente canta no banheiro, talvez você timidamente canta lavando a sua louça, você timidamente toca o seu instrumento em casa. Coloque isso a serviço do reino, de alguma forma, seja o seu ministério de louvor, seja num culto familiar, num grupo de conexão, através de ensinando outras pessoas aquilo que você aprendeu, mas multiplique, porque um dia nós vamos dar conta disso tudo. Amém. Glória a Deus. Pastor Felipe, a gente está chegando ao fim, né? Eu quero agradecer ao irmão, pastor, mas antes eu queria pedir para que o irmão divulgasse aí as redes sociais da igreja, do pastor, algum Amém. contato, né, para alguém que se interesse. Eu vou até abrir aqui o meu Instagram, porque eu nem sei o meu Instagram direito. O Mas, arroba da assim, igreja. quem quiser, eu não sei, mas meu Instagram é Felipe Barbosa GS. Quem quiser seguir, tá lá. O Instagram da minha igreja é Amo Church, né? Amo significa apacenta as minhas ovelhas. Eu sou ovelha do pastor Rafael Belo, da pastora Natália Belo. Caminho com eles há 3 anos. Pastores sensacionais, me ensinam todos os dias. E eu gostaria de aqui honrar a vida deles por me confiar tanto o ministério pastoral quanto o ministério de louvor, que é o ministério de música da nossa igreja, que nós já temos trabalhos gravados e temos muitos planos para o futuro, para que possamos fazer parte daquilo que Deus está fazendo na nação. E agradecer pela oportunidade, né? Agradecer ao Tiago aí pela paciência de bater esse papo comigo, agradecer a Juliana pelo convite, obrigado pela generosidade aí, e parabéns, cara, pelo trabalho, parabéns por tudo que vocês têm semeado no reino aqui. Eu espero que tudo que a gente conversou aqui dê muitos frutos, dê muitos resultados positivos para a vida das pessoas. Nós que agradecemos e que Deus abençoe a família, Deus abençoe a chegada aí do mais novo membro da família, o caçulinha, né? Amém, É o amém. Benjamin, não é isso? Benjamin, daqui a pouco. Daqui a pouquinho está chegando aí, Daqui a né? pouquinho. Então, que Deus abençoe e continue usando poderosamente, não somente na área musical, na área do louvor, mas também no aconselhamento, no pastoreio, no discipulado. Eu acho que, de fato, tudo que o irmão compartilhou com a gente aqui nada mais é do que o transbordar daquilo que Deus tem feito na vida do irmão, na vida da igreja, na vida daqueles que são pastoreados. E eu creio que isso, a internet, ela só potencializa isso, né? E Amém. consegue alcançar mais pessoas ainda. Que Deus Amém. abençoe, foi muito bom o bate-papo. Você que talvez tenha sido alcançado por esse vídeo de alguma plataforma, seja lá qual for, que Deus te abençoe também e que você se desperte a algum talento, algum dom que você tenha para manifestar ele para a glória do Senhor no reino de Deus. Deus abençoe. Amém.